Amém? Querido, eu quero compartilhar com você uma palavra nessa manhã. Você está feliz? Já está abençoado? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 35. Um texto também bastante conhecido nosso, mas eu queria meditar com você um pouquinho nessa manhã aí, nesse texto. Pode ser? Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 35. João 6, 35. Amém. E Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, que eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que ver o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Feche seus olhos nesta hora. Senhor, nós te bendizemos e nós te adoramos mais uma vez. Somos gratos a Ti pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor já tem falado conosco através dos louvores, através das canções, as palavras aqui ministradas durante a oferta, enfim, e nós sentimos a Tua presença neste lugar. Nesta hora nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua palavra. Ó Deus, que esta mensagem que vem direto do Senhor para as nossas vidas venha penetrar os nossos corações, que venha alcançar o nosso entendimento. E que nós possamos, ó Deus, ser revestidos do Teu poder nesta manhã. Que a Tua palavra, ó Deus, venha nos saciar e que nós possamos sair daqui, de fato, abastecidos para uma longa jornada. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e clamamos pela Tua presença e pela Tua unção sobre nós. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, queridos? Esse texto é um texto bastante conhecido nosso, né? Quando Jesus fala que Ele é o pão da vida. E se você tem boa memória, né? Diferente de mim, você vai se lembrar que na última semana o pastor Moisés também falou um pouquinho aqui em João, no capítulo 6, falando sobre a questão da multiplicação dos pães. Mas eu quero destacar algumas coisas aqui com você nesta manhã. Esse texto, ele fala um pouco sobre visão. E aí eu destaco aqui que a visão talvez seja um dos nossos sentidos mais importantes. Se a gente puder falar que um sentido é mais importante que o outro, não é verdade? Mas a visão é um dos sentidos primordiais para as nossas vidas. A limitação ou a falta de visão, ela nos gera um desconforto. Ela talvez nos impede de ter uma qualidade de vida boa. Ela talvez, essa ausência de visão, ela pode ser muito prejudicial para as nossas vidas de uma maneira geral. Mas além disso, nós precisamos entender também que apesar de ter uma importância grande, e apesar de ter esse significado e de a sua ausência ser muito prejudicial às nossas vidas, a visão, o ver, o enxergar, não é tudo. Nós precisamos de mais do que isso. E aqui, nesse texto que nós estamos lendo, aparece uma segunda palavra, que é a palavra crer. E a palavra crer, ela não é uma palavra comum. Crer é um verbo, e por ser um verbo, exprime ou identifica uma ação. Crer não é apenas uma palavra. Crer não é apenas dizer, não é apenas afirmar. Mas por ser um verbo, exige ação nossa. Então, eu fui buscar o significado da palavra crer e aparece lá no dicionário, olha, crer, tomar por verdadeiro, acreditar. Percebe que aqui tem uma ação minha? Eu tomo por verdadeiro, eu acredito. Eu preciso fazer algo em função de crer. Mas tem uma definição ainda melhor, confiar em. Aceitar como verdadeiras as palavras ou manifestações de. Lá na frente nós vamos voltar a falar disso. Tem um dito popular que nós conhecemos muito, ele é até baseado nas ações do discípulo, né, de um dos discípulos de Cristo, de Tomé, onde fala assim que a gente muitas vezes, muita gente gosta de falar isso, né? Eu preciso ver para crer.
Então, você percebe que o ver é uma circunstância, e eu já disse aqui que a visão ela é importante para nós, e a ausência dela pode ser muito prejudicial, mas ela é apenas um caminho, ou uma primeira etapa, para a execução de uma ação, que é a ação de crer, que é o que nós acabamos de falar, de acreditar, de confiar. Então, vamos lá. Seria realmente essa relação? Eu preciso de fato ver para crer? Uma palavra está de fato condicionada a outra? Será que às vezes nós não confundimos essas duas palavras? Será que às vezes eu não confundo o ver com o crer? Será que às vezes eu não entendo que só o fato de ver algo ou de conhecer algo já é suficiente? Então esse é o nosso desafio nessa manhã. Enxergar a distinção entre essas duas palavras, enxergar o verdadeiro significado delas. Então, o nosso propósito hoje é falar sobre a importância de crer verdadeiramente em Jesus. Esse é o nosso desafio aqui nesta manhã. Eu quero desafiar você para isso. No primeiro versículo, diz assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Primeiro eu quero contextualizar você. Com quem Jesus falava neste momento? Como eu disse na semana passada, o pastor Moisés pregou sobre a multiplicação dos pães. Na sequência do texto, se você voltar atrás, aí no início do capítulo 6, você vai perceber isso. Após a multiplicação dos pães, aquele povo já queria exaltar a Jesus, declarar o rei, aquela coisa toda, Jesus se retira. Depois ele, juntamente com seus discípulos, eles partem, eles estavam na Galileia, atravessam o mar da Galileia e vão com destino a Cafarnaum. Se você ler o texto, você vai perceber que tem uma turma que chega depois. Tem uma turma que chega ali, aí eles identificam um barco e viram que Jesus e os seus discípulos não estavam naquele barco, aí eles falam, eles já foram. E aí a turma entra nos barcos e eles vão atrás de Jesus, vamos até ele. Até que eles se encontram com Jesus lá do outro lado. A primeira coisa que eles fazem ao se encontrar com Jesus é perguntar a ele: quando é que vocês chegaram aqui? Preste atenção. Eles chegaram atrasados na multiplicação. Então eles não participaram daquela fabulosa ceia que foi servida ali da multiplicação dos pães. E agora eles chegam em Cafarnaum e a preocupação deles é se Jesus já tinha dado pão para a turma que estava ali. Porque mais uma vez eles chegam atrasados, eles chegam depois de Jesus. O andar atrasado é complicado para nós. Nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa. Quando você chega atrasado, você perde o milagre. Mas aí Jesus fala para eles: olha, vocês vieram atrás de mim, não porque vocês viram os sinais, até porque eles não viram, eles só ficaram sabendo porque chegaram atrasados. Mas vocês vieram porque vocês comeram pão, vocês vieram atrás de pão. E eu quero falar uma coisa para vocês: não trabalhem exaustivamente em função deste pão, que pode saciar a sua fome momentaneamente. Mas trabalhe pelo pão, o qual, se vocês comerem, vocês jamais precisarão se alimentar mais nessa vida. Um pão que alimenta vocês para a vida eterna. E aqui eu quero abrir um parênteses, não é sobre isso que eu vou falar, mas olha que interessante. Eles já foram reprimidos por Jesus aqui no primeiro momento, porque o foco deles estava no pão, no físico. Ele chama a atenção: olha, vocês não vieram atrás de mim porque vocês viram sinais. Ou seja, vocês não vieram atrás de mim porque vocês enxergaram em mim algo de Deus. Vocês não vieram atrás de mim porque vocês viram em mim um poder ou algo diferente. Vocês não vieram atrás de mim por aquilo que eu posso dar a vocês do sobrenatural. Mas vocês vieram atrás de algo físico. Deixa eu traduzir para você. Todo esse trabalho que vocês tiveram para vir até aqui atrás de pão, o pão que vocês vieram buscar, vocês poderiam encontrar nas padarias aí nas esquinas. Vocês precisam compreender que eu tenho muito mais para dar a vocês. Isso serve para nós hoje. E eu gosto sempre de fazer um paralelo com isso, porque eu costumo dizer o seguinte: nós já somos seres eternos. Você acredita nisso? Pelo menos uma meia dúzia de pessoas. Você acredita que nós já somos seres eternos? A partir do momento que você aceitou a Jesus, creu nele como seu único e suficiente Salvador, você já alcançou a vida eterna, você já é salvo, você já é um ser eterno.
nós apenas estamos vivendo uma primeira etapa dessa vida eterna aqui na terra. E agora eu quero perguntar a você, eu gosto sempre de falar isso, gosto sempre de perguntar isso para as pessoas quando nós estamos nas rodas aí de conversa. Qual é a nossa média de vida aqui, normal, no nosso âmbito humano? O que você considera viver muitos anos aqui? 80, 90, 100 anos, 110? Uma pessoa que vive 110 anos viveu bastante tempo, não viveu? Vive bastante tempo, 110 anos. Eu pergunto a você, o que são 110 anos comparado à eternidade? Você já é eterno. 110 anos é só a sua primeira etapa. E agora eu quero te perguntar, por que então trabalhar exaustivamente, empenhar todos os meus esforços e estabelecer como prioridade aquilo que eu só posso desfrutar nessa primeira e insignificante etapa da minha vida eterna? Por que eu gasto tanto tempo trabalhando, estudando, procurando me desenvolver e focando nisso? E eu não estou falando que a gente não precisa fazer isso. O que eu estou dizendo a você é que a sua vida eterna, onde você vai passar um tempo muito maior, precisa ser prioridade na sua vida. Meu irmão, se a sua hora extra implica em você não fazer a vontade do Senhor, abra mão da sua hora extra, não abra mão do Senhor. Se a sua promoção vai te impedir de servir ao Senhor como Ele quer que você sirva, abra mão da sua promoção, não abra mão do Senhor, porque você vai viver muito mais tempo com Ele do que aqui. Se você conquistar uma grande casa, uma bela casa, se você tiver o melhor carro que se possa imaginar, o dia que a sua jornada terrena se encerrar, você não vai levar nada disso. Então, gaste o seu tempo aqui fazendo boas obras, cumprindo a vontade de Deus, porque isso sim, a palavra diz, você estará acumulando tesouros lá, para quando você chegar e viver a maior parte da sua vida, você receber o seu galardão e você ser recompensado por aquilo que você de fato produziu para Deus. Mas vamos voltar aqui. Então essa multidão é com quem Jesus está falando, e Ele fala para eles, porque eles perguntaram, o que eu preciso fazer para servir a Deus? Ele fala, eu sou o pão da vida. Aquele que vier até mim, ele não mais terá fome. Jesus estava dizendo o seguinte, eu sou o pão. Vocês estão atrás de pão? Eu sou isso. Mas eu não sou um pão comum. Eu não sou um pão natural. Eu sou o pão da vida. E só de vocês chegarem até aqui, não se preocupe. Vocês não vão voltar para casa de barriga vazia. Lá atrás, na hora da multiplicação dos pães, os discípulos queriam liberar a multidão. Jesus falou, não, manda eles assentarem. Nós não podemos dispensar essa turma com fome, porque Ele tem um compromisso. Se você vai até Ele, você não pode ir embora com fome. Ele vai te alimentar. Mas aqui Jesus já estabelece uma diferença. Porque neste mesmo versículo Ele diz, e quem crê em mim, nunca mais terá sede. Às vezes quando nós lemos esse versículo rapidamente, a gente não para perceber alguns detalhes importantes. E eu fui pesquisar a diferença da fome para a sede. Estudos dizem que nós podemos passar até 30, talvez 40 dias sem alimento sólido. Mas sem água, de 2 a 4 dias, dependendo do seu organismo, saúde, do lugar onde você esteja, do clima e outras questões. O que significa isso? Que a água é pelo menos 10 vezes mais importante do que o alimento sólido. Nosso organismo é composto de 60% a 70% por água. A água é muito mais essencial para nós do que o alimento sólido. Então, quando Jesus fala assim, se você vier até mim, você não mais terá fome, você vai ter o alimento sólido. Mas se você crê em mim, você nunca mais terá sede. Lá com a mulher samaritana, Jesus disse, se você soubesse quem fala contigo, você me pediria água e eu te daria a água da vida, porque a água é vida, a água jorra. Então aqui Jesus está dizendo o seguinte, se você crê, eu vou te dar o essencial, e não o que você está buscando, que é apenas supérfluo. Se você crer em mim. E aqui Jesus estabelece uma diferença entre ver e crer. Existe uma diferença entre essas duas palavras. E muitos de nós que estamos aqui, já estamos aqui há bastante tempo, talvez longos anos, mas apenas
vimos a Jesus até hoje. Apenas conhecemos Jesus. E hoje eu quero que você faça uma reflexão, uma avaliação, e chegue à conclusão se de fato você crê nele. Você está me entendendo? Está conseguindo acompanhar até aqui? Então vamos lá. Até aqui a gente percebe o seguinte. Ele diz que Ele é o pão da vida, ou seja, Ele é o nosso sustento. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Amém? E Ele também diz que nós precisamos não apenas vir até Ele, mas nós precisamos de fato crer. Vamos em frente. No versículo 37, nós vamos aprender como são tratadas aquelas pessoas que vêm até Jesus. No versículo 37 ele diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E todo aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora. Aqui tem algumas coisas bastante importantes para a gente tomar como lição. Primeira coisa que eu preciso aprender aqui. Estar aqui, estar na presença de Deus, não é uma escolha pura e simplesmente sua. Estar na presença de Deus. Se você está aqui, se você veio até Ele, aqui o texto diz muito claramente: todo aquele que vem até mim, ele vem porque o meu Pai me deu. Então, tem um texto na palavra do Senhor que traz essa interpretação de que até o desejo que nós sentimos de adorar a Deus vem dEle. Então, tudo aquilo que eu faço para Deus, todo o movimento que eu faço na direção do Senhor, é inspirado por Ele, é influenciado por Ele, é orientado por Ele através da figura do Espírito Santo, que é quem nos convence dessa necessidade, do pecado, da justiça, do juízo. Então, se você vem até Cristo, é porque o Pai te enviou até Cristo. E é isso que Jesus está falando aqui. Todo aquele que vem até mim, ele vem porque o Pai me deu. E se ele chegou até aqui, se foi o Pai que me deu, de modo algum ele será descartado. Ele será deixado de lado. De modo algum ele será lançado fora. Jesus revela aqui que a missão dele, o grande objetivo dele é o quê? É manter, preservar, cuidar e guardar todo aquele que vem até ele, debaixo das suas asas. Então, a partir do momento que você vem até Jesus, trazido através da influência do toque do Espírito Santo, Ele tem um compromisso com você, de preservar você sob as suas asas, sob a proteção dEle, sob os cuidados dEle. É interessante que, quando nós recebemos algo, perdão. Quando nós recebemos algo e nós julgamos isso ser valioso, nós cuidamos. Não é verdade? Todos nós que somos pais, né, quando nós recebemos ali os nossos filhos, a gente cuida. Mas eu quero dar um passo adiante. Os avós, né? O dia que a Geninho e o Pedrinho deixar o Pititinho lá aos cuidados do Dinei, esse é o dia que o Dinei abre mão de tudo. Esse é o dia que o Dinei não vai ter nenhuma distração. Esse é o dia que ele vai ficar focado em cuidar daquela criança. Porque algo precioso foi deixado aos cuidados dele. Algo importante foi deixado aos cuidados dele. Então é assim que Jesus olha para nós. Porque nós fomos entregues nas mãos dele, pelo próprio Pai. Ele recebeu uma missão de Deus, a de cuidar de nós. E Jesus diz aqui, e isso é também um negócio bem interessante, que gera até uma interpretação engraçada, porque no versículo 36, no versículo 38, ele diz assim, que é na sequência 37, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aqui atrás ele falou que ele cuida de nós, ele jamais lança aqueles que vêm até ele fora, porque foram dados pelo Pai. E aí no 38 ele fala, porque eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Dá a entender até que não era dele muita vontade dele de cuidar de nós. Mas como o Pai mandou, é isso que ele vai fazer. Mas não é bem isso. É como
Como se Jesus fosse parecido conosco, se pudesse ser parecido conosco, né? Porque às vezes a gente se cansa, não é verdade? Às vezes a gente está cuidando de alguém, está tentando ajudar alguém, e a pessoa insiste em permanecer da mesma forma, insiste em ficar no erro, insiste em fazer coisas erradas, e a gente vai se desgastando com aquilo, a gente vai perdendo a paciência às vezes, e tem hora que a gente até fala, eu vou deixar ele seguir então do jeito que ele quer, que aí ele vai quebrar a cara, depois... É como se Jesus tivesse condição de ter esse mesmo sentimento que a gente e desistir da gente, né? Mas na verdade, quando Jesus fala isso aqui no verso 38, não é sobre isso que ele está dizendo. Aqui ele já está trazendo uma revelação daquilo que era a grande missão dele. Aqui o que ele está dizendo não é que ele está a ponto de desistir de nós. Aqui o que ele está dizendo é que para cuidar de nós e para nos manter sob a sua proteção, ele está disposto a enfrentar qualquer coisa. Ele está disposto a passar por qualquer coisa. Porque o foco dele não é na sua limitação humana, porque aqui ele fala como homem, mas o foco dele é na vontade daquele que o enviou, do Pai. Ele recebeu uma missão de Deus e ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para cumprir essa missão. Então nós entendemos até aqui que Jesus é tudo aquilo que nós precisamos, Ele é o suficiente, Ele é mais do que suficiente, Ele é o pão da vida, Ele nos dá toda a sustentação, Ele mata a nossa sede, Ele faz muito mais do que o que nós precisamos, do que nós necessitamos. Aqui nós aprendemos que nós precisamos crer nele, e nós aprendemos também que não existe absolutamente nada que eu possa fazer ou que possa acontecer que faça com que ele desista de nós. Nada. Jesus diz, de modo algum, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, será lançado fora. Não existe nada que possa fazer Jesus desistir de mim e de você. E isso não tem a ver com o amor dele por mim e por você, mas isso tem a ver com a missão que foi dada a ele pelo Pai. Entende? Não que ele possa sentir diferente, porque eles são uma só pessoa, o sentimento é o mesmo, mas eu quero dizer que não é simplesmente por vontade dele, não é simplesmente por um sentimento dele, por um amor dele ou por um orgulho, mas é porque ele tem uma posição de obediência dentro da hierarquia lá da Trindade, onde o Pai o deu uma missão e ele precisa cumprir essa missão. Então não existe absolutamente nada, não é o seu pecado, não é a sua teimosia, não é a minha limitação humana, não é a minha dificuldade de servi-lo que vai fazer com que ele desista de mim e que ele vá me deixar de lado. Nada pode impedir Jesus de lutar por mim e por você. Mas onde isso me leva? O que eu ganho com isso? No verso 40 diz o seguinte: portanto, essa é a vontade do Pai. Qual é essa grande vontade do Pai? Que todo aquele que vê o Filho e crê. Preste atenção. Todo aquele que vê o Filho e crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual é a vontade de Deus? Que todo aquele que vê, que enxerga, que conhece, que vem até o Filho. Mas não somente isso, que crê, que acredita nele, no Filho, alcance a vida eterna. Ótimo, então, estou garantido, eu creio. O creio, como eu disse lá no início, falei que nós voltaríamos aqui. Não é apenas uma afirmação. Crer não é apenas uma palavra. Crer é atitude. Crer exige ação. Então, mais uma vez, crer significa confiar em. Crer em Jesus significa confiar em. Não entendeu? Crer significa confiar em. Crer em Jesus significa confiar em. Crer significa aceitar como verdadeiras as palavras ou as manifestações de. Se é em Jesus, aceitar como verdadeiras as palavras e as ações de Jesus. Crer significa andar como Jesus. Crer em Jesus significa buscar imitar a forma como ele vivia. Crer em Jesus significa me comportar como ele se comportaria diante das circunstâncias da vida.
Crer em Jesus significa obedecer e agir conforme Ele agia. E como Ele agia, obedecendo à vontade do Pai. Crer em Jesus significa ter uma vida de fato conduzida conforme a vida de Jesus era conduzida. Crer em Jesus significa agir como Jesus. Crer em Jesus significa, quando eu receber uma fechada ali no trânsito, eu responder como Jesus responderia. Crer em Jesus significa que ao receber o troco a mais no caixa do supermercado, eu vou reagir como Jesus reagiria. Crer em Jesus significa que quando eu chego cansado do trabalho, depois de um dia longo, um dia exaustivo, e a minha esposa está às vezes irritada naqueles dias e complicada, e às vezes ela fala algumas coisas comigo que eu até acho que são injustas, agir com a serenidade que Jesus agiria. Crer em Jesus significa que eu preciso ter a paciência de Jesus. Eu preciso ter a sabedoria de Jesus. Eu preciso me comportar como Ele. Apenas vir ao culto e afirmar que nós cremos em Jesus não é o suficiente. Crer é um verbo. E um verbo exprime e exige ação. O que importa é como nós agimos. A forma como nós nos comportamos. Isso é muito mais valioso e fala muito mais alto do que aquilo que nós dizemos. Crer em Jesus é a única parte que sobrou para a gente. É a única parte que sobrou para nós. Se a gente parar para pensar, Jesus teve que abrir mão de muita coisa. Deus teve que abrir mão de muita coisa. A única parte que nos cabe é crer. A única parte que nos cabe é andar conforme Ele nos ensinou. Confiar. Acreditar. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Luciano Subirá, gosto muito de ouvi-lo. E nessa mensagem ele faz uma ilustração, ele conta um evento onde ele estava na igreja, ele havia acabado de pregar. E ele desceu do altar, estava na frente do altar, conversando com algumas pessoas, atendendo algumas pessoas. De repente ele escuta um grito. Pai! Ele se virou e o filho dele já estava pulando. O filho dele tinha acho que uns 4, 5 anos. Pulando, ele foi o tempo de acabar de se virar e pegar o menino. Aí ele conta que ele tinha o hábito de às vezes brincar assim com ele. E o menino pulava e ele pegava, ele pulava, ele pegava. E o menino fez isso. Ele colocou ele no chão e falou, meu filho, agora não é hora. Papai está aqui conversando com as pessoas e tal. E se virou, voltou a conversar com aquelas pessoas. Passou um pouquinho, ele ouviu de novo o grito. Pai! Ele se vira de novo e o menino pula, ele pega. Papai já falou, não é hora, pare com isso, vai brincar lá fora, vai fazer outra coisa. E continua ali conversando com aquelas pessoas e ele escuta novamente o grito. Pai! Aí já perdendo a paciência, querendo descer da cruz, ele põe o menino no chão. Eu já te avisei. Agora não é o momento de estar brincando. Estou conversando, atendendo as pessoas. Se você fizer isso de novo, eu não vou virar, eu não vou te pegar. Você vai cair, você vai machucar. O menino abaixou a cabeça, ficou meio tristonho. E ele se vira e continua conversando com aquelas pessoas. Passaram ali mais ou menos uns 15 segundos, ele escuta de novo o grito. Pai! E o menino pula. Aí ele já disposto a dar uma repreensão mais severa naquele menino, coloca ele no chão. Antes que ele consiga falar, o menino fala com ele. Eu duvido que o Senhor não me pegaria. Você é meu pai. Isso é confiar. Isso é crer. E é assim que nós precisamos tratar Jesus nas nossas vidas. Crer em Jesus é confiar nele. É nos lançarmos com a certeza e a convicção de que não importa para onde Ele esteja olhando, Ele vai nos pegar. Porque Ele fez algo muito valioso por nós. E nada o fará abrir mão de mim e de você. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora, nós vamos orar.
Hoje é um dia maravilhoso para isso, para nós refletirmos sobre isso. E o desafio para você, nesse dia, é fazer uma reflexão. Se você de fato crê em Jesus. Olhar para dentro, olhar para as suas ações. E chegar à conclusão, se de fato você crê em Jesus. E se por acaso você entender que elas não estão refletindo essa confiança, se as suas ações não estão sendo uma evidência da sua crença em Jesus, esse é o momento de você assumir um compromisso com Ele. É entre você e Ele. Esse é o momento de você se dobrar diante dEle, se declarar para Ele. E a partir daqui, mudar essa atitude e ser de fato um crente em Jesus. Nós vamos participar da ceia do Senhor, o pastor Davis vai estar assumindo aqui a condução da ceia. Mas é um momento propício para nós fazermos essa reflexão de como nós temos caminhado, como nós temos agido. E se nós precisamos fazer algum ajuste na nossa rota, não perca essa oportunidade. Essa manhã é um momento propício para esse ajuste. Amém? Feche seus olhos, comece a falar com Deus. Já vou estar passando aqui para o pastor Davis, a condução. Mas vamos falar com Deus neste momento sobre isso. Sobre como temos vivido, sobre aquilo que temos feito. E se precisamos ou não fazer algum tipo de ajuste, que nós assumamos aí essa responsabilidade e o façamos em nome de Jesus.